Pode parecer contraintuitivo, mas o segredo para ler mais é ler devagar. A gente vive cercado por metas irreais, como ler 50 livros por ano, terminar um livro por semana, bater a metas de páginas por dia. Só que existe de fato um paradoxo, que quanto mais devagar você lê, mais livros você termina. E aqui terminar eu não quero dizer você chegar na última página, mas sim compreender e absorver, deixar de fato o livro entrar em você. Quem lê correndo geralmente chega ao fim do livro sem ter entendido nada. É como assistir a um filme em 2x. Você vai de fato chegar ao final, vai poder dizer que assistiu, mas talvez não consiga dizer de fato o que tinha nas entrelinhas, naquelas pausas e até mesmo nas pausas que você poderia ter feito para respirar e tentar entender o significado daquele filme. E assim também acontece com o livro. As pessoas se acostumaram a tratar tudo como uma maratona, tudo como uma competição. Então, se você vai para academia é para ficar tão forte quanto fulano, é para ficar tão gostosa quanto ciclana. Não é exatamente para você ter um corpo saudável, para você se sentir bonita, se sentir forte, etc. É sempre planejando, almejando alcançar uma pessoa. E isso me lembra muito um ditado de: eu quero ver as pessoas bem, mas não melhores do que eu. Então tem muita gente que tem esse pensamento de que, cara, todo mundo tem que estar bem, mas eu tenho que estar sobrepondo todo mundo, eu que tenho que estar falando sobre o que eu estou fazendo, como eu estou fazendo, olhem os meus resultados. E isso, querendo ou não, chegou na leitura. Então as pessoas basicamente querem cruzar a linha de chegada, querem terminar o livro, querem ter o corpo mais bonito, sem aproveitar o percurso. Então por isso que existe bomba, por isso que existe leitura dinâmica, porque o objetivo final é chegar ali e dizer: eu li Crime e Castigo, eu li Montanha Mágica, eu li Admirável Mundo Novo, eu li A Insustentável Leveza do Ser. Mas se formos startar, se formos começar uma conversa sobre isso, quais seriam as impressões dessa pessoa? Será que ela iria de fato conseguir conversar sobre os personagens, sobre as nuances, sobre os problemas, sobre os acertos daquele autor? Ou simplesmente dizer: olha, no livro acontece isso e isso por causa disso e disso? Isso qualquer pessoa com um baixo grau de atenção poderia dizer, se tiver uma boa interpretação de texto. Se não tiver, aí já é um outro problema também. O que eu quero dizer é que essa lógica de maratona, ela não cabe em lugar nenhum e muito menos na leitura. A gente tem que fazer as coisas porque nós gostamos, porque nós queremos aproveitar. A leitura também tem que ser isso. A gente tem que aproveitar o percurso desde a primeira página até a última, porque são esses pequenos momentos da leitura que vão fazer diferença, que vão bater em você totalmente diferente do que bateu em mim. Se a gente for falar assim: ah, Ana, qual foi a parte de Ana Karenina que você falou, caramba, esse livro é muito massa? Eu posso te dizer uma parte, você vai me dizer outra, e assim por diante. A pressa na leitura é uma forma também de esquecer depressa. Você não teve nenhum tipo de atenção para ler e você também não vai ter nenhum tipo de atenção para absorver essa informação. Agora, quando você lê devagar, você dá um tempo para você e para o seu cérebro depositar essa informação, absorver essa informação, até mesmo interpretar essa informação dentro da sua cabeça. Então, o que é, Ana, terminar um livro? Terminar um livro é quando você é capaz de conversar sobre esse livro, mesmo depois de muito tempo que você leu. Não quer dizer que você vai lembrar de todos os detalhes, mas você vai lembrar da sensação que esse livro te deu, das coisas que te marcaram e das partes mais interessantes. E isso sim você vai conseguir ter uma conversa. Você pode até não lembrar claramente das motivações do personagem, mas você vai lembrar como esse personagem se comportou e como ele te fez sentir. E aí sim você vai poder ir discutir sobre a motivação dele com outra pessoa ou até consigo próprio também. Então é muito diferente quando você olha para aquele livro e fala, caramba, eu li o livro, mas eu não me lembro nada. E é diferente quando você olha e fala, caramba, esse livro eu li e me lembrou muito um outro livro, e assim vai puxando. Isso é você criar uma atmosfera de conhecimento muito mais do que capas bonitas no instante e lá fotinha bonita no Instagram. Pensa em Clarice Lispector com A Paixão Segundo GH, que se a gente for ler correndo, a gente vai pensar, pô, é só uma mulher que achou uma barata no escritório e tá olhando para essa barata, mata a barata, enfim. Vai lá experimentar. Mas quando você lê devagar, você percebe que cada frase ali que a Clarice colocou é um mergulho no silêncio daquela mulher, na psique daquela mulher, entende? E Clarice é uma autora que exige um esforço da gente, existe uma ruminação, pensar sobre o que ela escreveu. E óbvio que nem sempre é fácil fazer isso, vamos ver nesse trecho aqui. Só que ter descoberto súbita vida na nudez do quarto me assustara como se eu descobrisse que o quarto morto era na verdade potente. Tudo ali havia secado, mas restara uma barata. Uma barata tão velha que era imemorial.
O que sempre me repugnara em baratas é que elas eram obsoletas e, no entanto, atuais. Saber que elas já estavam na Terra, iguais a hoje, antes mesmo que tivessem aparecido os primeiros dinossauros, saber que o primeiro homem surgido já as havia encontrado proliferadas e arrastando vivas, saber que elas haviam testemunhado a formação das grandezas jazidas de petróleo e carvão no mundo, e lá estavam durante o grande avanço e depois durante o grande recuo das geleiras, a resistência pacífica. Eu sabia que as baratas resistiam há mais de um mês sem alimento ou água, e até de madeira faziam substância nutritiva aproveitável, e que, mesmo depois de pisadas, descomprimiam-se lentamente e continuavam a andar. Mesmo congeladas, ao degelarem, prosseguiam na marcha. Há 350 milhões de anos, elas se repetiam sem se transformarem. Quando o mundo era nu, elas já o cobriam vagarosas. Olhei o quarto com desconfiança. Havia barata então, ou baratas. Onde? Atrás das malas, talvez? Uma, duas, quantas? Atrás do silêncio imóvel das malas, talvez toda uma escuridão de baratas. Uma imobilizada sobre a outra, camadas de baratas que de súbito me lembravam que em criança eu havia descoberto uma vez ao levantar o colchão sobre o qual eu dormia. Um negror de centenas e centenas de percevejos conglomerados uns sobre os outros. Clarice escreve no ritmo que vai desafiar a pressa. Então, se a gente for ler com pressa esse trecho, de fato a gente não vai entender. Mas nesse trechinho a gente está vendo a GH dentro do quarto e quando ela se depara com a barata, ela começa a pensar que esse bicho veio de milhões de anos atrás e que ela já tinha passado por experiência de ter percevejos debaixo do seu colchão. E tudo isso, gente, é para que a gente entenda que há uma dissolução desse eu. Há uma dissolução desse eu da GH de que eu sou diferente da barata e agora se coloca nesse mesmo lugar. É como se ela estivesse pensando, caramba, que diferença tem o eu desse bicho? Né? Desse bicho tão nojento, desse bicho que estava aqui há milhões de anos atrás. Então, quando você desacelera a leitura, além de você entrar na linguagem da Clarice Lispector, esses pensamentos, essas formas de compreender, de interpretar um trecho aparecem para você. E melhor, são construídas a partir do seu não conhecimento. Olha, eu não tenho condição nenhuma de interpretar. Você vai ler a primeira vez, vai ler a segunda, vai pesquisar sobre isso. Isso também é leitura. Com José Saramago, o ensaio sobre a cegueira, essa pressa transforma o texto em confusão. São frases longas, são diálogos sem travessão. Tudo isso, se você ler com pressa, vai tornar o texto cansativo e até mesmo complicado de entender. Mas ao aceitar essa cadência lenta, você percebe que até a forma como ele colocou no texto faz parte dessa experiência de entender. Vamos ver num trecho aqui. As horas foram passando, um após o outro, os cegos adormeceram. Alguns tinham tapado a cabeça com a manta, como se desejassem que a escuridão, uma autêntica, uma negra escuridão, pudesse apagar definitivamente os sóis embaciados em que seus olhos se haviam tornado. As 3 lâmpadas suspensas no teto alto, fora do alcance, derramavam sobre os catres de uma luz suja, amarelada, que nem era capaz de produzir sombras. 40 pessoas dormiam ou tentavam desesperadamente adormecer. Algumas suspiravam e murmuravam em sonhos. Talvez vissem no sonho aquilo que sonhavam. Talvez dissessem: se isto é um sonho, não quero acordar. Os relógios de todos eles estavam parados. Tinham-se esquecido de lhes dar corda ou achavam que já não valia a pena. Só o da mulher do médico continuava a trabalhar. Saramago vai parecer confuso para quem lê com pressa. Então, se uma pessoa lê com pressa, não vai nem entender que aquilo ali é a fala de um personagem, que aquilo ali é alguém se expressando. E isso é péssimo para a leitura. Esses autores, eles mostram que isso aqui, esse movimento de você abrir um livro e ler, é completamente diferente de qualquer outro movimento que nós estamos acostumados a fazer hoje em dia. As frases longas reproduzem o estado da cegueira, a mistura entre fala e pensamento, entre o que dizer e o que sentir, etc. Kafka também pede uma pausa. A Metamorfose é um livro curtinho, pequeno, mas que se você ler também com pressa, você não vai compreendê-lo. Isso porque Kafka conseguiu condensar uma história cheia de nuances dentro de pequenas páginas. Se você for ler Kafka, a Metamorfose no caso, com pressa, você vai entender que é uma bizarrice, como é que um homem se transformou em um animal, como é que a família o abandona, etc. Mas, quando você lê com calma, você entende que essa metamorfose do Gregor Samsa causou uma mudança drástica na relação dele com a família. Ele que era um provedor, ele que era querido pelo pai, pela irmã, pela mãe, passa a ser uma pessoa não grata, passa a ser aquele bicho, algo que eles precisam se livrar. E aí o pai até então que não trabalhava, passa a trabalhar, a irmã que até então cuidava dele e o amava, passa a rejeitá-lo, a mãe que o amava profundamente, que era o filho e tal, também se deixa levar pela opinião do própria filha e do marido. Então, são diversas nuances de relações familiares, de pensamentos
de servidão, né? Qual é o meu papel na sociedade? Qual é o meu papel dentro da minha família? Mas quando a gente desacelera, a gente vê então essa banalização do horror, essa naturalização do absurdo dentro da vida cotidiana, como tem nesse trecho aqui. Mas nunca ocorreu a Grell causar medo em sua irmã ou em qualquer outra pessoa. Ele tinha apenas começado a se virar para marchar de volta ao seu quarto, apenas de um modo um tanto espalhafatoso, pois em razão do terrível estado em que se encontrava, para dar meia volta ele precisava do apoio da cabeça, a qual ele tinha de levantar e bater contra o chão várias vezes. Ele se deteve e olhou ao redor. Parecia que sua boa intenção tinha sido reconhecida. Tinha sido apenas um breve momento de susto. Agora todos olhavam para ele, em silêncio e tristes. A mãe estava jogada em sua cadeira, com as pernas esticadas e pressionadas uma contra a outra, seus olhos quase se fechando de cansaço. O pai e a irmã estavam sentados um ao lado do outro, a irmã com a mão em volta do pescoço do pai. Um outro livro que a gente precisa ler devagar para também compreender é Mrs. Dalloway, da Virginia Woolf. O livro parece muito simples, é um dia na vida de Clarissa que está organizando uma festa. Mas em ritmo devagar, o fluxo de consciência de Clarissa revela diversas nuances que vão nos acompanhar na história e que vão dar um outro tom na história, como a gente vê nesse trecho aqui. Era irritante, porém, esse monstro brutal remexendo-se em seu interior. Ouvir os galhos estalando e sentir os cascos plantados no fundo da alma dessa floresta de ramagem emaranhada. Jamais poder ficar plenamente contente ou segura, pois a qualquer instante o bruto começaria a se mexer. Esse ódio que, sobretudo desde que ficara doente, fazia com que sentisse a espinha esfolada, machucada, que lhe provocara uma dor física e conseguia que todo o prazer na beleza, na amizade, na sensação de bem-estar, de ser amada e de se tornar agradável ao seu lar, balançasse, tremesse e se curvasse, como se de fato houvesse um monstro escarafunchando as raízes, como se toda a panóplia do contentamento nada mais fosse que amor próprio, esse ódio. Bobagem, bobagem, exclamou para si mesma, empurrando as portas de vai e vem da floricultura Mulberry. Então veja que aqui ela está indo comprar flores na floricultura e esses pensamentos começam a aparecer na cabeça dela. Então se você focar só em, vai ter a festa ou não, cara, você vai perder esse fluxo de consciência que está construindo a personagem, que está construindo a personagem principal e que vale a pena prestar atenção, porque é ela que vai dar o tom justamente da história. Então quando você lê devagar, você está acompanhando não só os gestos do personagem, é como se você acompanhasse a respiração deles, como se você de fato estivesse prestando bastante atenção naquilo e a história está passando pelos seus olhos, como um filme, mas com muito mais detalhes e com a participação muito maior sua, porque você está construindo junto com o autor. E até nos romances contemporâneos, como é o caso de Amiga Genial, da Helena Ferrante, que é inclusive um livro que a gente leu lá no Clube Leituras em Série, que é um clube temático em que a cada temporada a gente lê um tema específico. A gente leu Helena Ferrante no tema de contemporâneos, as entrelinhas do agora, que foi uma temporada em que a gente mergulhou em autores contemporâneos brasileiros e estrangeiros também. Para saber mais informações sobre essa temporada e sobre as outras que já aconteceram, clique aqui no link da descrição. Então, Amiga Genial, de Helena Ferrante, pede essa calma porque a gente está vendo um livro que conta a história da relação de duas meninas. Só que não é uma relação, vamos dizer, normal. É uma relação que há uma disputa, que há uma simbiose entre as duas. É como se elas fossem faces de uma mesma moeda. E se a gente ler rápido, a gente vai perder as nuances políticas, as nuances de crescimento na adolescência da mulher, os desafios, o machismo e até mesmo como era essa Nápoles nos anos de 1960. Então, se você ler devagar, você vai entender que a amizade da Lila e da Lenu é feita de espelhos e de abismo, como a gente vê nesse trecho aqui. É provável que essa tenha sido a minha maneira de reagir à inveja, ao ódio e de sufocá-los. Ou talvez tenha disfarçado assim o sentimento de subalternidade, o fascínio que experimentava. Com certeza me adestrei em aceitar de bom grado a superioridade de Lila em tudo, inclusive seus abusos. Lila se chateava quando eu olhava Pasquale e me distraía. Logo ficou claro, para minha grande surpresa, que ela já sabia muito de latim. As declinações, por exemplo, conhecia-as todas e os verbos também. Perguntei-lhe discretamente como conseguir aquilo e ela, com seu jeitinho arrogante de mocinha que não quer perder tempo, admitiu que desde quando eu começara a escola média, ela pegava uma gramática emprestada da biblioteca circulante, aquela chefiada pelo professor Ferraro, e estudava por curiosidade. A biblioteca, para ela, era um grande recurso. Conversa vai, conversa vem, me mostrou com orgulho todos os 4 cartões que tinha. Um dela, um de Rino, um do pai e um da mãe.
Com cada um deles pegava um livro emprestado de modo a ter 4 simultaneamente. Devorava todos eles e no domingo seguinte os devolvia e pegava mais 4. Essa lentidão a gente vai construir, entender e até mesmo interpretar muitas vezes a amizade da Leila e Lenor. Mas não só isso. A gente vai ver a construção do papel feminino nesse mundo machista, a gente vai ver o desenvolvimento dessas personagens, as suas limitações, as suas qualidades e principalmente como a oportunidade, quando você dá oportunidade para alguém, quando você permite, por um exemplo, neste caso, a Lenor conseguiu estudar e a Leila não. Então a Leila teve que se virar para ter recursos para estudar, porque os pais delas não permitiram que ela fosse para a escola média, como aconteceu com a Lenor. Então, quando você lê devagar, eu acho que o maior ganho, o maior benefício é você descobrir o que há no dito, mas principalmente no que não é dito. Essa construção de você saber as nuances ali é muito importante, porque é isso que vai tornar você um leitor que observa mais, que consegue interpretar melhor, ir além nas suas indagações, etc. No fim, é justamente essa lentidão, e aqui eu não estou dizendo de você ler igual uma lesma nem nada, mas você lê atentamente. É essa lentidão que vai aumentar a sua produtividade como leitor, porque você vai chegar no final do livro tendo terminado a última página, mas também tendo compreendido o livro. Então, ler devagar não quer dizer que você é lerda, não é preguiça nem nada. Mais do que isso, é compromisso. É entender que cada livro é um encontro, não uma estatística, não uma fotinha no Instagram. Não é sobre quantos livros você acabou, mas quantos livros acabaram em você. E esse foi o vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, se inscreve no canal, curte esse vídeo. Não esqueça de conferir esse videozinho aqui em que eu falo 5 livros que fritaram o meu cérebro. E eu te vejo no próximo vídeo.